Olá, estamos iniciando mais um vídeo do minicurso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior e é um prazer estar com vocês aqui no Diálogos em História, o ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. No último vídeo nós trabalhamos sobre os conceitos de História Oral, apresentei uma bibliografia para você que queira conhecer a história oral, ter seu contato inicial ainda, um contato ainda introdutório e precisava ainda de uma bibliografia complementar, mas também apresentei uma bibliografia que é bacana para quem precisa aprofundar um pouco mais os estudos em história oral. Então, dando continuidade ao nosso mini curso, nós vamos hoje trabalhar com a ideia da história oral, sua relação com a memória e a narrativa. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos lá, história oral e memória. Eu quero começar pensando mais uma fala da professora Verena Alberti, naquele artigo que está lá no livro Fontes Históricas, Histórias dentro da História. É um artigo que a gente já falou sobre ele, é um artigo bem bacana. A professora Verena Alberti sintetiza a sua experiência, que é muito vasta no ensino e na pesquisa em história oral, e eu recomendo a leitura desse artigo. Então vamos lá. É de acordo com o que se pensa que ocorreu no passado, que se tomarão determinadas decisões no presente. Então, a memória, ela seria apenas algo congelado na mente da pessoa, algo que foi reservado na mente, né? Algo imutável, ou ela seria algo que se modifica? Seria a memória algo também só relacionado com o passado, ou ela também está relacionada com o presente e com uma ideia de futuro? Estaria a memória em algum compartimento da mente do ser humano e que ele precisa acessar esse compartimento para chegar a determinadas respostas? Então é isso que a gente vai tentar pensar. E, galera, como diz a professora Verena Alberti, de acordo com o que se pensa que ocorreu no passado, se tomam determinadas decisões no presente. Então a memória está intrinsecamente relacionada com o presente. A memória também, ela é um objeto de contínua negociação. E eu acho também interessante quando o professor Portelli fala que a memória, ela é como respirar, mesmo que você tente não fazer, mas você faz de forma involuntária. E a memória é como respiração, acho que é essa expressão que ele utiliza. E ela é um objeto de contínua negociação também. Aqui eu também tenho uma fala do Michel Polack no artigo que é um clássico também de 1989 sobre a história, a memória e o esquecimento. A memória como resultado de um trabalho de organização e seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e coerência, isto é, de identidade. Então, ao mesmo tempo em que a memória está relacionada com as decisões que serão tomadas no presente, ela é um objeto de contínua negociação, ou seja, ela não está pronta, ela não está acabada, ela está o tempo todo em construção. E mesmo que a gente tente não rememorar, a gente vai estar no trabalho de memória, porque ele também é intrínseco ao ser humano. E ele é o resultado de um trabalho de organização e seleção. A memória, ela é seletiva, daí que é importante perceber por que que aquilo foi selecionado, por que que está organizado daquela forma, dentro daquela narrativa. E isso pode ser pensado, por exemplo, né, dentro das grandes questões pertinentes à pesquisa em história, com uma questão da identidade, né, ó, porque é importante para o sentimento de unidade, de continuidade, coerência e da identidade. Mas quando a gente fala em memória, normalmente se pensa no Maurice Halbach, sociólogo que desenvolveu bastante a ideia da memória coletiva. Ele tem o livro A Memória Coletiva. E o Halbach, ele é um sociólogo de inspiração no Durkheim, que é um dos grandes clássicos da sociologia, e ele vai pensar a memória coletiva
próximo de uma ideia de fato social do Durkheim. Então, a memória coletiva, ela seria uma memória partilhada pelo grupo. E os diversos integrantes desse grupo partilhariam essa memória coletiva, e essa memória coletiva seria como uma espécie de fato social. Nesse sentido, se eu integro um grupo, eu posso partilhar dessa memória. Só que existe uma nova compreensão acerca do conceito de memória coletiva. O Pollack, do mesmo artigo que eu citei anteriormente, ele vai falar que existe uma multiplicidade de memórias em disputa. E eu acho isso bem interessante, porque quando a gente pensa no conceito de memória coletiva do Halbach, ele normalmente também está relacionado com a ideia de uma memória nacional, que seria a última instância da memória coletiva. E a ideia das memórias em disputa já traz à tona a concepção de que existem diversas memórias que estão em uma disputa política e ideológica, e não algo unitário, unido e consensual, como uma espécie de memória coletiva ou de memória nacional, bem comum da interpretação do Halbach. Claro que é importante reconhecer que a concepção do Halbach ela é importante no contexto em que o Halbach desenvolve seu trabalho, porque o Halbach ele vai valorizar a questão social da memória, que a memória não é algo só individual, mas que a memória também está atrelada às relações sociais que existem entre as pessoas, né? Entre os sujeitos. Então, nesse sentido, o Maurice Halbach, ele valoriza, sim, algo fundamental, que é compreender a memória como algo social, e não apenas restrita a um indivíduo. Mas no momento em que o Maurice Halbach pensa essa memória coletiva de uma forma um tanto harmônica, para pensar também a memória nacional, aí a gente tem uma proposta como a do Pollack, de uma multiplicidade de memórias em disputa, que se torna interessante para a gente pensar que, de fato, existem essas multiplicidades de memória quando a gente faz um trabalho de história oral, isso é bem perceptível. As diversas memórias que aparecem, muitas vezes, disputando até o espaço público, né? Algumas memórias que foram silenciadas e que muitas vezes disputam a, o, a publicidade, né, disputam aparecer diante de uma memória que é mais institucionalizada, que é vista como uma memória coletiva ou nacional de determinados grupos, de determinado lugar, de determinada região, e muitas vezes existem memórias que são subterrâneas, que estão silenciadas. E, claro que a memória, ela também é política. Então, assim como existem os diversos grupos em disputa política, a memória também está nessa disputa. Daí que eu trago aqui mais uma fala do professor Portela, agora no texto que está lá no livro Uso e Abuso da História Oral, o texto O Massacre de Civitella, Wallenstiana, Mito e Política e Senso Comum, é mais ou menos esse o título, está lá no livro Uso e Abuso da História Oral. O professor Portela vai dizer que multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas de uma forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas. Nessa frase, gente, eu acho que ele traz uma série de elementos muito interessantes para a gente pensar a memória. Quando a gente pensa que tem uma multiplicidade de memórias, né, que estão fragmentadas e mesmo internamente divididas, o próprio narrador ele pode ter memórias divididas dele. E todas são, de uma forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas. Então, todas essas memórias são ideológicas, porque também existia um debate se essa memória coletiva seria uma memória ideológica e as memórias em disputa de grupos subalternizados não seria ideológica, seria uma memória autêntica. Só que mesmo a memória desses grupos em disputa também é uma memória ideológica e também é culturalmente mediada. Tanto essa memória, digamos, institucionalizada, uma espécie de memória monumentalizada, ela é ideológica, culturalmente mediada, quanto as memórias que o professor Portela vai chamar de memórias divididas. Ela também é ideológica e culturalmente mediada. Daí que cabe ao historiador realizar o seu trabalho de análise ideológica, de análise cultural, levar em consideração essas questões, que são questões
pertinentes da história social e da história cultural, né? Eu também acho bem interessante, trazendo aí de novo o professor Alessandro Portelli, quando ele vai discutir a questão da memória coletiva, de que a memória coletiva, ela muitas vezes está ligada a algo que foi autorizado a alguém, a memória de instituições, tipo de instituições religiosas, de pessoas que são autorizadas a falar em nome daquilo, lendas, contos, seriam mais uma memória coletiva, porque ela é mais do que a soma de memórias individuais, né? Ela já é uma memória que se constituiu dessa forma. Por quê? Por que o professor Portelli vai dizer isso? Porque a memória coletiva, muitas vezes, ela está associada a uma instituição, ela está associada a um grupo, mas tem alguém autorizado a falar em nome daquele grupo, né? Que tem como se fosse uma memória que é legitimada por aquele grupo. Daí porque é a ideia de uma memória coletiva nesse caso. Só que quando eu pego a narrativa de uma pessoa que faz parte de um grupo, mas que tem suas memórias divididas, não necessariamente está de acordo com essa memória, digamos, institucionalizada, a gente precisa reconhecer também que essa memória ela é ideológica, culturalmente mediada, e reconhecer que quem rememora, que a memória, né, que está rememorando, é uma pessoa. Um grupo, ele não rememora, quem rememora é uma pessoa. Daí porque a memória, ela é intrinsecamente individual. A partir da narrativa, sim, é possível tecer considerações de interesse social. Daí que a narrativa da memória, ela tem subsídios para uma análise social e cultural, já que ela é ideológica e culturalmente mediada, obviamente que é possível sim realizar um trabalho de interesse social a partir da memória, mas a memória ela é individual. E aí, para o professor Portela, ela se torna coletiva, como eu estava falando, a partir do momento em que, para além de uma soma de partes, você tem uma memória que ela é institucionalizada, ela é autorizada por um determinado grupo, por a uma determinada pessoa, a uma determinada instituição, como uma lenda ou algo do tipo. Ok? Então, a memória, na verdade, não é um mero depósito de informações, mas um processo contínuo de elaboração e reconstrução de significado. Eu acho essa frase fantástica. Essa frase é fantástica porque ela quebra exatamente esses mitos de achar que a memória ela está em algum compartimento da mente do sujeito, escondida. E, na verdade, não. A memória não é um mero depósito de informações. A memória é um processo contínuo de elaboração e reconstrução de significado. Então, a todo momento, ela é um trabalho de estar elaborando e reconstruindo um significado. Daí porque, se a gente pegar a professora Verena Albert, isso vai estar intrinsecamente relacionado com representações do passado, mas é um trabalho que é ideológico e culturalmente mediado, mas que é individual. Não pode ser pensado também que eu tenho uma memória e eu sou um professor, aí a minha memória ela vai ser uma memória que é coletiva no sentido de partilhada por outros professores, só porque somos todos de um mesmo grupo, aí nós teríamos uma memória coletiva de um grupo de professores. A minha memória, ela é minha memória, ela é uma memória individual. A partir dela é possível realizar, sim, considerações de interesse social, mas não quer dizer que a minha memória, ela se completa com a memória desses outros membros do meu grupo, como pensava o Halbach. Ok? Então, a gente tem hoje esse amadurecimento conceitual da memória, principalmente se a gente pegar a produção do professor Portelli. E mesmo no artigo do Pollack, de 1989, já se tinha uma compreensão mais alargada do conceito de memória. Ok? Outra aqui do professor Portelli. O lugar em que a memória é elaborada é a mente do indivíduo. Mente do indivíduo. E a maneira pela qual a acessamos é a narrativa individual. Sendo assim, os narradores assumem uma responsabilidade cada vez que relatam sua história. Devemos sempre nos lembrar disso. Assim como o narrador tem a responsabilidade de contar, o historiador tem a responsabilidade de abrir um espaço narrativo, escutando ativamente o que o narrador tem a dizer. Então, é essa questão de que a memória ela é
elaborada na mente do indivíduo e que se acessa através da narrativa individual, então ela é intrinsecamente daquele indivíduo, daí porque a gente tem que pensar as performances daquele indivíduo, os olhares daquele indivíduo. Também está relacionado com a responsabilidade tanto do narrador, porque no momento em que ele está acessando, que ele está realizando essa narrativa, ele tem uma responsabilidade, né? Daí porque a gente tem que ter o cuidado, a ética e o respeito com a narrativa e com o narrador. E devemos nos lembrar disso. O historiador tem a responsabilidade de abrir um espaço narrativo. Então, o historiador participa da construção da narrativa. Daí a gente pode pegar aquele conceito que a gente estava discutindo de história oral nos vídeos anteriores, que é a história oral é um processo indutivo, né? O historiador ele induz aquela narrativa, ele participa, ele tem a responsabilidade de abrir um espaço narrativo, escutando ativamente o que o narrador tem a dizer. Daí porque o professor Alessandro Portelli diz que a história oral é uma arte da escuta, numa relação dialógica. A participação do historiador, do ouvinte, é fundamental na constituição da narrativa. E o que seria a narrativa, né? A gente pode pensar a narrativa como o professor Gisafran coloca, o professor Gisafran, que eu já fiz também a indicação do livro dele aqui, como uma maneira de elaboração do discurso, que isso também é partilhado com outros termos, pelo Eden White e outros historiadores, mas a gente também pode pensar a narrativa como um acontecimento vivido pelo entrevistado, não pode ser transmitido a outrem sem que seja narrado. Então, a narrativa está relacionada com a tentativa de transformar o que foi vivenciado em linguagem. E a narrativa oral está baseada na interação entre entrevistador e entrevistado. Nesse sentido, a narrativa, ela vai além até da fala. A narrativa, ela é uma tentativa de transformar o outro. Na relação entre entrevistador e entrevistado, o entrevistador, o narrador, ele transforma o seu ouvinte através da narrativa. Porque a partir desse contato, desse diálogo que eu, historiador, tenho com o narrador, a narrativa é o conjunto de elementos que é constituído pelo narrador para me transformar, para me fazer mudar, para me fazer sair dali diferente, transformado por essa mensagem que o narrador está me transmitindo. Pensar a narrativa dessa forma, né? Pensar, como diz o professor Gisafran, a narrativa como uma maneira de elaboração do discurso, pensar a narrativa como transformar o que foi vivenciado em linguagem e transformar o ouvinte, transformar o entrevistador, eu acho que nos dá uma noção do poder da narrativa e da capacidade dela de praxis no mundo, né? De transformação no mundo. Assim como a memória, a própria narrativa também não é um texto fixo e um depósito de informações, mas sim um processo e uma performance, como diz aqui o professor Portelli. Ó. Então, a narrativa ela não é fixa, por isso que se a gente realizar uma entrevista com uma pessoa hoje, realizar uma entrevista com ela amanhã e com outra, ou então outro historiador chegar e realizar a narrativa com essa mesma pessoa em outro dia, a narrativa sempre se transforma, porque ela não é um texto fixo e não é um depósito de informações. É por isso que se eu pensar a entrevista como uma mera apreensão de informações, pensar a história oral como uma mera técnica em que eu vou ter um gravador e que eu vou apreender uma série de dados e que aquela narrativa deve se resumir a um narrador de boa memória que vai narrar tudo aquilo como ele realmente aconteceu, como se tudo fosse um texto fixo, eu estou tirando a vida da narrativa. A narrativa, assim como a memória, ela é um processo e uma performance. Então, ela está em construção, ela
é uma tentativa de transformar o outro, porque a partir do momento em que eu tenho contato com aquela narrativa, eu saio uma outra pessoa. Se eu acho que a narrativa é uma mera apreensão de dados, será que eu vou estar atento a isso, né? Preciso estar atento ao fato de que o narrador ele está me transformando também a partir do momento em que a gente tem esse contato mediatizado pelo mundo, em que ele narra, em que ele tem uma performance essa que não é apenas do ponto de vista da fala, mas que também está na escuta, mas que também está no olhar, mas que também está nos gestos, nas entonações de voz, no toque. Tudo isso precisa ser considerado numa pesquisa de história oral. Então, o desafio que eu lanço para vocês é: vamos pensar a história oral para além de uma mera gravação. Vamos pensar a história oral como uma relação dialógica e como uma arte da escuta. Pensa a narrativa oral como algo capaz de transformar o outro. Pensar essa relação dialógica como não partindo apenas de alguém que é como se fosse um toca um rádio, enfim, uma coisa que está tocando um som ali e pronto, ao vento. Não! Tem que ter um ouvido sensível a isso. A narrativa responde ao ouvir do pesquisador, responde ao olhar do pesquisador, responde à performance também do pesquisador. E cada narrador tem uma memória que é individual, uma narrativa que é individual e que é única, porque se ele narrar sobre aquele mesmo assunto, outra vez, em outra situação, num dia que ele está mal, no dia que ele está bem, no dia que ele está feliz, no dia que o time dele ganhou, tudo isso vai estar presente. E que parte, né, da subjetividade dele, mas que também é uma relação entre o que é seu, o que é privado e o público. E quando eu digo isso, pode parecer assim, nossa, Evanes, então o trabalho com a história oral é muito complexo. E é sim, é um trabalho muito complexo. Nossa, Evanes, então é impossível realizar um trabalho dessa forma porque a gente não vai ter uma narrativa certa, final, sobre as coisas. Eu não vou ter uma verdade objetiva sobre as coisas, porque eu posso encontrar o narrador e ele realizar uma determinada narrativa de um jeito, e amanhã ele realizar de outro jeito, e aí eu não vou ter nenhuma narrativa objetiva. E normalmente essa é a crítica que se faz, né, aos trabalhos com a história oral, mas é aí onde mora a especificidade e o brilho da história oral. É nessa capacidade de produzir uma narrativa única. É nessa capacidade de mobilizar tantas questões. Agora, é claro que o historiador precisa estar atento a essas condicionantes para realizar a sua análise. E, se você gostou do nosso estudo e do nosso curso até aqui, você está se perguntando, então, como é que o historiador faz para encarar tamanho desafio? Não perde o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o projeto em História Oral, como que o historiador pode fazer para enfrentar esse desafio. Espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.